Graça e paz, meu irmão e minha irmã, boa noite para você, boa noite para toda a sua família. Mais uma vez nos encontramos para este tempo de estudo da Palavra do Senhor. E hoje o texto que nós vamos ler está no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, acompanhando aí a ação do Espírito Santo na vida dos missionários, apóstolos, que estão ali servindo ao Senhor, anunciando o Evangelho, plantando igrejas, anunciando salvação e aprendendo com esses missionários para que, de igual forma, possamos continuar essa obra que chega até nós, que possamos continuar vencendo as barreiras, enfrentando as dificuldades e anunciando o Evangelho, anunciando a salvação, anunciando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de toda a humanidade. Então nós vamos ler hoje o capítulo 17, versículo 16, é um texto um pouquinho mais longo, mas que fala o momento em que Paulo está em Atenas e ele vai ter um momento ali diferente, né? Um momento onde ele vai pregar e a forma como as pessoas vão receber a sua pregação não é muito amistosa, não é muito amigável e não é muito aceitável, né? Os corações às vezes estão endurecidos, tá certo? E a gente precisa também estar atento e atenta a essas questões, porque hoje também é assim. Há muitas pessoas hoje que estão com corações endurecidos, que estão com os ouvidos aí cheios de, como o próprio Paulo vai dizer, né? Estão com comichões nos ouvidos e tem dificuldade para ouvir, para entender e para aceitar a palavra de Deus. O que é uma pena, porque quando a pessoa não ouve, né, a palavra de Deus, ela está atrapalhando o agir do Espírito Santo, né? O Espírito Santo age mediante a palavra, então é importante que a palavra seja anunciada e encontre guarida nos corações. Por isso, a importância da oração, de clamarmos a misericórdia do Senhor, para que ao anunciarmos da palavra, as pessoas se sintam tocadas, se sintam ali transformadas por aquela palavra, se deixem, né, ser transformadas por aquela palavra. Amém? Vamos ler então Atos 17, a partir do versículo 16, o discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Posto que nos traze aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita
em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando-o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nele nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhado pela arte da imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante da tua santa, poderosa, viva palavra. Corações gratos, ó Pai, porque é um privilégio, Senhor, parar um pouco do nosso dia para meditarmos na tua santa palavra. Por isso nós te agradecemos por esta oportunidade e clamamos sobre nós a tua misericórdia, a tua unção, o teu discernimento, a tua graça, a tua sabedoria. Que, ó Deus, a tua palavra encontre guarida no nosso coração, que ela fique gravada na nossa mente e que ela possa, Senhor, se tornar a nossa regra de prática, que aquilo que nós fizermos na nossa vida seja pautado na tua palavra. Fala conosco, ó Deus, ensina-nos, Senhor, orienta-nos, ó Pai, é a nossa oração e desejar nossa gratidão, colocando diante do Senhor toda a tua igreja e orando, ó Deus, pela tua misericórdia, clamando em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, este é um texto bastante interessante de Paulo e que traz para nós aqui a nossa lembrança um pouquinho da história, né, que nós estudamos aí na escola, a história da Grécia, a história dos grandes encontros de filósofos, que não eram apenas encontros para se ajudarem e crescerem mutuamente, mas havia lá na Grécia, né, muita disputas por territórios, por debates, né? Pessoa, quem sabe mais, a minha teoria é melhor do que a sua. Então havia ali um grupo de pessoas, né, de autoconhecimento, de estudos aprofundados, filósofos aí dos mais conhecidos, né? Então a gente vai lembrar lá que ali na Grécia, ali nessa região de Atenas, floresceram pessoas como Sócrates, Platão, Aristófanes, Eurípides, Fídias, né, um escultor inigualável. Então a Academia de Atenas, né, fundada por Platão, ela ainda existia e era um centro intelectual com poucos rivais, né? Então havia ali uma rivalidade entre as academias e as formas de pensar dos grupos de filósofos, né? Então isso era comum naquele momento ali, né? E ela só vai ser fechada lá em 529 depois de Cristo. Então a gente está aqui na época de Paulo, né? Aí anos 50, né? 40, 50, 60 aí depois de Cristo. A gente está falando que só vai fechar essas academias que quase, né? Em 450, 500 anos depois. Então elas continuam lá. E a gente sabe a importância da filosofia, né? Hoje a gente estuda nas escolas, né? As crianças, adolescentes, né? Tem aí a filosofia como uma disciplina, como uma matéria que
deve ser estudada, precisa ser observada. E a gente está aqui com Paulo diante de uma situação onde ele estava diante de muitos filósofos, muitas pessoas conhecedoras, com sabedoria, e que tinha ali também um alto nível de religiosidade. Então a gente sabe que ali na Grécia haviam muitos templos. Havia ali templos para todo quanto é tipo de Deus, né? Deus com letra minúscula aqui. Muitos deuses havia ali na região e eles tinham um medo tão grande, né, de esquecer de adorar alguns dos deuses, que eles, depois que eles lembraram de nome de todos, eles fizeram um altar dizendo: caso a gente tenha esquecido algum ou que a gente ainda não conhece, vamos fazer um altar para ele, já vamos garantir que ele tenha o lugar dele aqui. Aí eles fazem então o altar ao Deus desconhecido. Paulo, então, o texto mostra para nós, a gente lembra que lá na semana passada a gente viu o momento que ele estava em Bereia, e ali de Bereia também ele precisou sair ali apressadamente, né? Nós vimos isso, que ele vai chegando nas cidades, vai falando de Jesus, nem sempre as pessoas aceitam essa pregação de Paulo, e muitas das vezes ele foi preso, foi açoitado e precisou fugir, né? Saíram com ele das cidades, e isso aconteceu lá em Bereia, como a gente lê aí no finalzinho, no capítulo 17, versículo 15, né? Que os responsáveis levaram a Paulo para que ele regressasse, né? Dali, e o mais depressa possível eles foram ter com ele. E aí agora Paulo, ele está sozinho, né? Na verdade ele não viaja sozinho até de Bereia para Atenas, mas ele foi conduzido por algumas pessoas que estavam com ele. Alguns cristãos acompanham Paulo nessa viagem, né? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltou em face da idolatria dominante na cidade. Então vamos pensar assim: Paulo saiu da Bereia, ele chega agora em Atenas, e lá em Atenas ele foi levado, né, conduzido, acompanhado por alguns cristãos. Isso nos dá a entender que Paulo, então, ele não fez uma viagem de navio, ele deve ter feito essa viagem por terra, né, porque por causa da companhia, né, que vai juntamente com ele, né? Então Paulo faz essa viagem, e lá, quando ele chega nessa cidade, esses cristãos retornam e Paulo fica ali então aguardando, né, instruções, ele envia instruções para que Silas e Timóteo se ajuntassem a ele em Atenas. Então ele falou assim: olha, tudo bem, já estou aqui em Atenas, mas eu quero que Paulo e Timóteo venham para cá comigo, venham também depressa juntamente comigo, né? A gente vê no versículo 15, no finalzinho aí, diz assim: ó, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Então Paulo falou assim: agora vocês voltam lá para a cidade de Bereia, falem que eu já cheguei, já estou bem aqui, cheguei em segurança, mas peçam para que Silas e Timóteo venham o mais depressa possível para estarem comigo aqui em Atenas. Então Paulo não queria seguir ali a obra sozinho, ele achou importante que Silas e Timóteo se juntassem a ele em Atenas o mais rápido possível. E de acordo com o versículo 16, então, o propósito de Paulo ali na cidade de Atenas não era de pregar, ele não foi ali de vou lá para montar uma igreja, para pregar e anunciar, ele não foi com esse objetivo ali, mas apenas esperar por seus companheiros. Então vou ficar aqui aguardando. Quando o Timóteo e o Silas chegar, a gente conversa e decide qual será o nosso destino, para onde nós vamos dar aqui sequência, caminhada para nossas viagens missionárias. Porém, enquanto Paulo estava ali esperando, ele não conseguiu ficar quieto, né? Podemos dizer assim. Enquanto ele esperava, sendo um bom judeu, sendo um servo do Deus vivo, sendo um pregador, sendo um missionário, sendo um apóstolo, ele não conseguiu e nem podia simplesmente sentar-se e cruzar os braços e dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Isso não fazia parte do perfil de Paulo. Então Paulo, quando ele está ali sentado como um bom cristão, um bom judeu, ele sentiu, o texto diz para nós aqui, grande indignação.
grande indignação de ver ali a questão da idolatria, né? O seu espírito se revoltava, diz o versículo 16, em face à idolatria dominante na cidade. Então, assim, o que leva Paulo a pregar na cidade de Atenas, enquanto aguardava a chegada de Silas e Timóteo, era essa situação ali que ele está vendo. Ele fala, não dá para eu ficar aqui quieto e fazer de conta que nada está acontecendo. Eu não posso aqui, enquanto eu espero, ficar de braços cruzados, simplesmente aguardando. Mas enquanto ele aguardava, então ele vai começar a pregar, porque ele estava vendo ali filósofos falando tantas questões filosóficas, né, algumas coisas realmente muito importantes que são necessárias, né, reflexões, conversas, diálogos, né, discussões sadias sobre diversos aspectos e áreas da vida. Porém, havia ali também um grupo de pessoas perdidas na sua religiosidade, que adoravam a todo tipo de deuses, né, que havia ali naquela cidade. Importante observarmos que a missão, ela se dá não só com pessoas que sofrem marginalizadas, né, mas também com pessoas intelectuais nos grandes centros universitários, nos grandes centros culturais, tal como era a Atenas no mundo antigo. Então, às vezes a gente pensa assim que o evangelho deve ser levado só para os lados mais carentes da cidade, para as pessoas sem condições, para as pessoas que não têm estudo, para as pessoas que estão marginalizadas. De fato, essas pessoas precisam sim receber o evangelho, mas também o evangelho deve ser levado nos grandes centros culturais, nos grandes centros urbanos, nos grandes centros universitários. Aliás, hoje a gente já tem aí um grupo bem interessante em várias universidades, onde grupos evangélicos se reúnem para orar, e é um lugar importante de anúncio do evangelho, porque nós temos um grupo de jovens que muitas vezes estão longe da família e aí acabam sendo abraçados pelas drogas, são abraçados pela prostituição e acabam muitas vezes perdendo as suas vidas nesse momento da sua caminhada, né, onde está ali deixando, né, a adolescência, a idade jovem, passando para a idade adulta e longe muitas vezes da família, sente ali uma solidão, sente ali um vazio, né, uma saudade, e às vezes acaba sendo abraçado aí por vícios, né, de drogas, prostituições, sexo, enfim, tudo que pode levar, né, e geralmente tem levado muitos jovens à perdição. Então é muito interessante que Paulo ele vai no meio de um centro de pessoas intelectuais e continua pregando o evangelho, nos mostrando que o evangelho é para todas as pessoas, quer sejam marginalizadas, quer sejam pessoas cultas, quer sejam pessoas de posses, quer sejam pessoas pobres, todas as pessoas devem conhecer Jesus, né? Tem um cântico que diz, né? Todo mundo deve ter alegria de viver e certeza de morar no eterno lar. Todo mundo deve saber, né, quem é Jesus, né? Todos devem conhecer quem é Jesus. Então, todas as pessoas devem conhecer quem é Jesus. A cidade, ela tinha a fama de ser o berço da civilização grega, né? Centro da arte, da filosofia, da literatura. Em Atos, Paulo prioriza as metrópoles de influência e movimento. Então, ele vai, porque são lugares onde ele pregando ali, como tem uma circulação grande de pessoas, acaba que dali se espalhando para outras regiões. A gente viu isso lá em Filipos, que ele fica num lugar estratégico, e aqui novamente ele está num lugar aqui bem estratégico, e ele não tinha intenção de pregar, mas ele não podia perder a oportunidade de pregar ali naquele lugar, né? A barreira atravessada aqui é a barreira da religiosidade popular ou do paganismo,
porque havia ali muitas religiões, havia Deus de tudo quanto é tipo ali naquele lugar, né? Os atenienses seguiram muitas filosofias e cultuavam muitos deuses. Era um povo aberto e politeísta, né? Vários deuses. A atuação de Paulo em Atenas é um modelo de sensibilidade e contextualização, ou seja, a inserção na cultura, na política, na economia e na história do país onde ministra. É muito interessante porque eles se reúnem ali naqueles lugares ali chiques, aqueles lugares que a gente vê na TV, nas imagens, né, da Grécia, aqueles lugares históricos. Um lugar chamado Ágora, que eram praças, como se fossem praças públicas, aquelas praças cobertas, aqueles grandes galpões assim feitos com pedras imponentes, aquelas colunas redondas, onde lá no meio então as pessoas se reuniam, como se fossem grandes centros democráticos, as pessoas se reuniam para discutir as leis da cidade, para discutir as decisões em grupo, para discutir questões de justiça, eram feitas nesses grandes centros, né? Então eles tinham já esse costume das discussões em praça pública. E Paulo então aproveita, né, um desses momentos e ele vai ter essa oportunidade, né, numa dessas praças, um desses espaços grandiosos, né? E Paulo, ele passeia pela cidade, observa todas as evidências, ele anota todos os detalhes ali, ele tem sempre esse cuidado quando ele chega numa cidade, ele observa primeiro, ele sente ali aquele povo. Então um missionário precisa estar atento, né, que tipo de pessoas são essas que estão aqui e cuidar, né, para não falar coisas que venham a ofender aquelas pessoas. Mas Paulo tem essa sabedoria, então ele vê ali a questão, as evidências de religiosidade, né? Mesmo que ele não se agradasse, ele não chega ali chutando, ele não chega ali xingando, ele não chega ali falando mal, mas ele chega observando. E ele começa o seu diálogo na sinagoga como de costume. Então ele vai na sinagoga, lá tem os judeus, ele também é judeu, então vai ser como é nas outras cidades. Os judeus, alguns vão apoiar, outros não vão. Os gregos também, alguns vão abraçar o seu discurso, outros não vão, né? Mas logo lá na praça principal, todos os dias debatendo com o povo, começa então as pessoas a perguntar quem é essa pessoa, quem é esse Paulo, né? A missão sempre nos leva a espaços, né, públicos, né, onde os passos ou aquilo que estamos fazendo está em evidência, as pessoas estão olhando. Então o povo começou a observar quem era este rapaz, né? Lá no versículo 18 a gente vê, né? O que quer dizer esse tagarela aí? O que essa pessoa está falando, né? Vamos começar a prestar atenção? Eles eram filósofos, eles gostavam de um bom diálogo. Então vamos prestar atenção o que esse tagarela está falando. E quando Paulo fala assim, que ele estava ali pregando Jesus e a ressurreição, eles achavam que eram dois novos deuses. Opa, já temos mais dois deuses aqui, né? Que era Jesus, um deus, e a ressurreição como se fosse um outro deus, Deus ressurreição. Mas então Paulo, tomando consigo, né, levaram Paulo, né, para o Areópago, que era esse espaço, né, de discussões, de diálogos, enfim, e querendo saber que doutrina era essa que Paulo ensinava, né? Porque as pessoas falam assim, olha, tem coisa estranha acontecendo aí, são ensinamentos estranhos, né? O que vem a ser isso? O que vem a ser esse novo ensinamento que ele traz até nós? Então Paulo começa ali a explicar para eles sobre o que ele estava falando. E ele começa de uma forma muito sábia. Ele começa ali, de alguma forma assim, olha, que legal que eu tô aqui, muito obrigada por vocês me ouvirem. Ele começa ali, de uma forma sutil, chamando a atenção, né, dos seus ouvintes, né? Porque se ele chegasse já falando mal, não ia dar muito certo. Mas ele chega ali com sabedoria, chamando os seus ouvintes para estarem atentos àquilo que ele estava falando, né? Então, nessa sinagoga, ele teve essa sabedoria para falar com eles, de tal forma que eles ficam atentos às palavras de Paulo. A fala de Paulo, então, começa como era costume na época, com algumas palavras elogiando a sua plateia.
Como hoje, quando a gente começa um sermão, por exemplo, numa igreja que a gente vai visitar, né? Ou quando vem um pastor, uma pastora nos visitar, começa dizendo assim, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, que alegria, muito bom, né? Rever amigos, enfim. Então, aquela fala ali introdutória, mas uma fala assim que abraça, né, e acolhe as pessoas que estão ouvindo e as pessoas também se sentem ali abraçadas e acolhidas, né? E acham bem interessante, né? Na teoria retórica da época, esse tipo de introdução chamava-se captatio benevolentiae. Bonitinha nessa palavra. Esse é o propósito dos versículos 22 e 23. Em vez de ele começar atacando, né, o povo, os ídolos, falando que estava errado, que não tinha nada daquilo, Paulo diz aos atenienses que eles são um povo muito religioso, pois ele até mesmo encontrou uma inscrição ao Deus desconhecido. Ele falou assim, olha, vejo que vocês são acentuadamente religiosos, né? Porque eu vi até que tem um altar aí, tá lá no versículo 23, ao Deus desconhecido. E aí Paulo pega esse gancho e fala, e é justamente sobre esse Deus desconhecido que vocês adoram sem conhecer, é precisamente dele que eu vos anuncio, né? É a respeito dele que eu estou aqui anunciando. De uma forma muito sutil, Paulo diz assim, vocês que são tão inteligentes, tão sábios, né? Tão conhecedores de tantas coisas, filósofos, não conhecem o Deus que eu vim apresentar. Essa fala, ela, ao mesmo tempo que ela chama, desperta o interesse de alguns, poxa, ele sabe uma coisa que a gente ainda não sabe. Por outro lado, o outro fala, poxa, né, a gente não sabe, ele sabe, ele despertou aí de alguns a simpatia e de outros a antipatia. Como sinal da ignorância, né, dos atenienses, Paulo a seguir passa a descrever a obra de Deus. Paulo começa então a dizer, aí ele usa aqui como base o texto que está lá no profeta Isaías, capítulo 42, versículo 5, que nos diz assim, Isaías 42, 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Amém. Então, Paulo traz esta palavra e a partir dessa palavra ele diz, esse Deus desconhecido dos atenienses criou toda a humanidade. De um, né, do sangue de um, fez todos, né, criou todos, como diz aqui o texto, de um ele fez todos. Mas ele vai deixar claro também ali que Deus criou a humanidade com dois propósitos. Paulo coloca aqui dois propósitos para a criação. Primeiro, para que habitasse sobre toda a superfície da terra. Então, ele diz aqui para nós, né? No versículo 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E depois que ele fala, porque ele nos criou, né, para habitar a terra, ele coloca assim, também para buscar a Deus, versículo 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Então ele vai usar essas duas expressões para dizer o propósito da nossa criação. Esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu vim anunciar, o Deus que criou o céu, a terra e tudo que neles há, que nos criou, soprou em nós o fôlego de vida, nos criou para habitar a terra, para que nela habitássemos toda a superfície da terra, e nos criou para que buscássemos a Deus e, né, mesmo tateando, que pudéssemos encontrá-lo. Na verdade, o versículo 28, ele adoça, né, a pílula com algumas citações levemente alteradas do poeta Epimênides. Então, ele vai usar algumas falas dos poetas e dos filósofos lá para falar de Deus, do Deus Todo-Poderoso, o Deus que eles não conheciam. Ele vai usar essa frase, nele vivemos, nos movemos
e existimos, né? E dos filósofos estoicos, Cleantes e Arato, ele vai pegar do outro grupo de filósofos, pois dele também somos geração. Então, Paulo vai pegar as frases, né, e os ensinamentos de alguns dos filósofos e vai dizer assim, olha, na verdade nós existimos em Deus, né? Nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós vivemos e dele nós somos geração, pois somos geração de Deus. Não devemos pensar que a semelhança que a divindade é semelhança ao ouro. Então ele vai dizer assim, ó, não adianta vocês pensarem que Deus, ele é como uma peça de ouro, ou como uma peça de prata, ou como uma peça de pedra, porque o Deus a quem eu vos anuncio é um Deus vivo, é um Deus que não se assemelha, né? Não pode ser trabalhado por mãos humanas, ele não pode ser feito a partir de uma pedra, ou de ouro, ou de prata, ele não pode ser colocado, né, de acordo com a imaginação humana, e ele não pode ainda ser colocado dentro de um espaço criado, como aqui tem tantos altares, tantos espaços, tantos templos, tem todo quanto é lugar, tem um templo para um Deus. O Deus que eu anuncio para vocês, ele não pode ficar dentro de um templo, né? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Mas eu quero ler ainda aqui, ó, só para confirmar, o versículo 24, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não pode habitar ou não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, tudo que vocês criaram, todo esse monte de altar, esse monte de templo, não é o suficiente, né? Eu não poderia contemplar o Deus desconhecido de vocês, mas conhecido por mim, que é o Deus Todo-Poderoso, que não habita em templos feitos por mãos. Então, Paulo, num discurso, ele acaba tirando ali toda a base, né, de prática dos atenienses, que era templo, vários, inúmeros templos para tudo quanto é Deus que eles imaginavam, imagens, né, por causa da idolatria, imagem de ouro, imagem de pedra, imagem de prata, imagem de todo quanto é tipo, eles tinham lá. Então, Paulo fala assim, olha, o Deus que vocês não conhecem é um Deus que não habita em templos, então vocês não precisam construir para ele um templo, né, um altar aí para ele. Ele é um Deus que não é feito de pedra, nem de madeira, nem de ouro, nem de prata. Ele é um Deus que é o Deus da vida. Onde que ele habita? Nós habitamos ele, nele nós existimos, nele nós vivemos. Ele é o Deus que fez o céu e a terra e o mar. Se ele fez, nós não podemos fazer dele um pedaço de madeira, né? Mas ele fez todas as coisas. E ele nos fez. É um Deus que nos criou para habitarmos nele, para habitarmos na terra e para adorá-lo, para buscá-lo. É para isso que ele nos fez, né? E Paulo então vai dar esse discurso e vai dizer assim: então, vocês podem ficar tranquilos que não vai ser cobrado o tempo da ignorância, né? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, quer dizer, vocês fizeram tudo isso que vocês fizeram porque vocês não sabiam, mas agora vocês já sabem. E esse cuidado nós precisamos ter. Aquilo que a gente fazia na época da ignorância, da falta de conhecimento, Deus não leva em conta. Mas agora que a gente já sabe, a gente precisa ter uma vida em ordem, uma vida correta diante de Deus, né? Então, isso agora nós vamos dizer a todos os homens em toda parte para que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que determinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, ele vai falar aqui da ressurreição, ele vai falar do Deus que é o Deus que criou todas as coisas e é o Deus que não habita em templo feito por mãos. E é esse Deus que eles não conheciam, que eu e você já conhecemos, que nós devemos anunciar.
E aí o texto aqui termina, e eu vou ler esses dois últimos versículos, que ele diz assim no versículo 32, quando ouviram falar de ressurreição e morte, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então, poucas pessoas se converteram ali, né? Muitos não quiseram, zombaram dele, escarneceram deles. Outros falaram assim, a gente vai te ouvir em outra oportunidade, que esse discurso aí não tá para nós não, né? Então, a gente vê uma situação muito interessante, mas que hoje a gente precisa perceber que há muitas pessoas que adoram ao Deus desconhecido. Há muitas pessoas que ainda não conhecem a Deus, que não conhecem o Deus verdadeiro. Há muitas pessoas que ainda vivem no engano da idolatria, não só da idolatria de outros deuses, mas que fazem de coisas deuses. Às vezes o Deus daquela pessoa é um carro, às vezes é o cargo na empresa, às vezes o Deus daquela pessoa é o dinheiro, às vezes o Deus daquela pessoa é o chefe, é o patrão, enfim, é uma amizade, enfim, existem muitas pessoas colocando aí deuses, né, no lugar do Deus verdadeiro. E nós precisamos vigiar, porque há um só Senhor, né, Deus e Pai de todos nós. Que nós possamos continuar anunciando que Jesus Cristo vive, que ele venceu a morte, que ele ressuscitou. Que nós possamos continuar anunciando nosso Deus verdadeiro, que criou o céu, a terra e tudo que nele há, para que a gente habite nessa terra e para que a gente o busque constantemente. Que Deus nos abençoe e nos dê graça de vivermos e praticarmos essa palavra. Amém? Vamos orar? Deus, graças te damos nesta noite mais uma vez pela alegria de estar na tua presença. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos orienta, nos ensina, nos exorta. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos praticantes. Ajuda-nos, ó Pai, a conhecermos a cada dia mais e mais o Deus verdadeiro. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador, e nós queremos estar sempre na Tua presença, te adorando, Senhor, em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Pai, a anunciarmos esta palavra de vida, anunciarmos salvação, anunciarmos que só há um Deus digno de ser louvado e adorado, e que nós possamos, ó Deus, te mostrar, ó Deus, apresentar a tantas pessoas que ainda estão vivendo enganadas, que ainda vivem em idolatrias, que ainda vivem distantes do Deus verdadeiro. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida da tua igreja, que o Senhor nos ajude como igreja a anunciarmos a verdadeira palavra de salvação, ó Pai, não omitirmos aquilo que precisamos dizer e ajuda-nos, ó Pai, a ouvirmos a tua palavra com corações, ó Deus, abertos e dispostos a mudar aquilo que precisa ser mudado. Quero colocar diante de ti a vida de cada família, cada membro da tua igreja, as pessoas que estão enfermas, clamando a tua misericórdia. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero especialmente colocar a vida do Pietro nas tuas mãos nesta hora. Ó Pai, amanhã pela manhã ele fará essa cirurgia. Eu quero clamar que a paz do Senhor esteja guardando o coração do Alex, da Thaís, ó Pai, dos avós, Senhor, guardando a vida da Lavínia também, abençoando essa família com a tua graça, com a tua paz, e que seja, Senhor, a tua mão operando de forma sobrenatural na vida do Pietro, Pai, que ele possa se restabelecer prontamente para a glória do teu nome. Continue abençoando os demais enfermos da tua igreja, pessoas, ó Deus, que sofrem de Covid, de outras enfermidades. Que o teu Espírito Santo traga cura, Senhor, a cada coração, a cada mente, a cada corpo, que haja mesmo cura e saúde no meio do teu povo. Continua caminhando conosco, dispensa sobre nós a tua bênção, é a oração que fazemos e já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida.